Hoje a gente vai lá para Lucas, capítulo 17, verso 20 ao verso 37. Lucas 17, verso 20 ao 37. Lucas 17, 20 ao 37. Acharam? Todo mundo achou? Deixa eu só um pai. Lucas 17, verso 20. Amém? Então vamos ler. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir dirigiu-se aos discípulos: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis, e vos dirão ei-lo aqui ou lá está, não vades nem o sigais, porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Vamos repetir esse versículo de novo juntos? Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder, de fato, a salvará. Digo-vos que naquela noite, 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Então lhe perguntaram: onde será isto, Senhor? Respondeu-lhes: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Forte esse texto, né? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos porque é a revelação do Senhor e ela por si só já é um instrumento fortíssimo para transformar nossa vida, para nos preparar para a tua volta, para o teu querer. Que essa noite o Senhor, através do teu Santo Espírito, fale aos nossos corações, mudando o nosso entendimento, nos levando e nos encaminhando, Senhor, os nossos pés para o teu querer, para a tua vontade, para próximo de ti. Senhor, que nessa noite o Senhor nos levante se estivermos caídos, que o Senhor nos faça entender o teu querer e que o Senhor nos fortaleça no interior, ó Pai, para que saiamos daqui decidindo, tomando decisões por ti, Senhor, para deixar as coisas para trás e seguir os teus passos e seguir os teus caminhos em teu nome, pelo teu poder e pela tua graça, em nome de Jesus. Que seja uma noite de ministração, que o teu Espírito Santo se manifeste, se revele profundamente, que vá além do homem, Senhor, que o Senhor fale no íntimo de cada um, Pai, da maneira que lhe apraz, da maneira que o Senhor desejar, da maneira que o Senhor sonhou e o Senhor preparou para cada um de nós, ó Pai, que haja a ministração individual na vida de cada um aqui, que saiamos daqui, Senhor, ó Pai, com a convicção de que estamos diante de Ti, da Tua presença, na comunhão
estão com o Senhor, abençoados por Ti, perdoados pelo Teu sangue, curados pela Tua graça. Senhor, em nome de Jesus, abençoa, ó Pai, esta palavra ministrada através, ó Pai, aqui deste grupo e através da Tua internet, deste instrumento. Senhor, nós oramos e nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém. Bom, Lucas diz: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Quando falamos de reino de Deus, né, ou em conhecer os mistérios do reino de Deus, eu creio que parte do entendimento de conhecer os mistérios do reino de Deus é questionar algumas coisas. E eu creio que é muito comum, quando a gente fala do reino de Deus, questionar quando vem o reino de Deus, quando virá o reino de Deus, ou como será, né, a vinda do reino de Deus e demais questões que eu acho que são comuns. Para essas perguntas, Jesus sempre tem uma resposta e a maneira que ele responde é muito curiosa. Veja só, Lucas capítulo 17, verso 20 e 21 diz: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Os fariseus se aproximam de Jesus e o que eles fazem? Eles questionam, né? Eles interrogam a Jesus sobre o quê? Sobre o reino, sobre quando viria o reino de Deus. A pergunta deles é: quando vem o reino de Deus? Quando viria o reino de Deus? É isso que eles estão questionando. É isso que eles estão perguntando. A pergunta foi: quando viria o reino de Deus? Aí olha só, Jesus lhes respondeu. Jesus dá uma resposta. Jesus, ele tem uma resposta para esta pergunta, para esse questionamento. Agora repare só que maneira curiosa Jesus vai responder esta pergunta: quando que vem o reino de Deus? Jesus respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Olha só, gente, é ou não é um mistério? Jesus diz: o reino de Deus não vem com aparência visível. Não vem com visível aparência. Não é visto aos olhos. Oi? Não vem com fogos de artifício, com luzes. Os olhos não podem ver. Não é visível. Não tem aparência visível. Né? Nem, ele diz assim, também não pode se dizer está ali ou está aqui. Eu posso dizer o reino de Deus está aqui? Hã? É no local físico? Não. É ali ou aqui ou acolá. Vai lá que está lá o reino de Deus. Vai ali que está o reino de Deus. Vem aqui que está o reino de Deus. Eu posso dizer isso? Por quê? Então por quê? Muito bem. Olha só o porquê disso. Porque o reino de Deus está aonde? Dentro de vós. Olha só isso. Para Jesus, a vinda do reino de Deus não é visível, né? Não é aparente. Por quê? Pois acontece aonde? Aonde que ele vem? Olha para onde ele chega, onde ele se estaciona, aonde que ele vai ser estabelecido. Aonde que é estabelecido o reino de Deus? Para Jesus, dentro de vós. Por que ele não tem visível aparência? Porque ele está dentro de vós. Para onde que vem? Para o interior, para o coração. E isso não é visível, gente, não é aparente. Quem aqui consegue ver o coração dos outros? A não ser o Senhor. Né? Mas quando nós queremos ver o reino de Deus, a pergunta deles era: quando vem o reino de Deus? Quando vamos ver o reino de Deus? Quando a gente quer tá interessado em ver, a gente, né, não vai conseguir. Por quê? Porque o reino de Deus ele se estabelece aonde? Dentro do coração. Pergunto: se o reino de Deus não estiver dentro de vós, aonde que vai estar? Ou ele está dentro de vós, ou ele não está em lugar nenhum. Para você, eu estou dizendo, né? Ou ele está dentro de vós, ou ele não está em lugar nenhum.
questionaram Jesus em ver o reino de Deus. E Jesus disse que o reino de Deus não se vê com visível aparência. Porque o reino de Deus está dentro de vós. Agora, olha só. A seguir, verso 22. A seguir, dirigiu-se aos discípulos. Agora, olha só. Repara que os olhos de Jesus voltam-se para onde? Para os discípulos. E aí ele disse, virá o tempo em que desejareis novamente ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. E vos dirão, ele aqui, ou lá está. Vai chegar um tempo que vão falar. Aqui, acolá, olha só que interessante. Aí ele disse, não vades nem os sigais. Porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim também será no dia do Filho do Homem. Virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não vereis. Virá o tempo onde os homens, os discípulos, desejarão ver o Filho do Homem, ver os dias do Filho do Homem, ou seja, ver Jesus. Eu te pergunto, será que esse tempo já chegou? Você já sentiu vontade de ver Jesus? É tipo assim, todos os dias? Então já chegou. Será que esse tempo já chegou? Volta Jesus. Volta Jesus. Virá o tempo onde desejarão ver, né, os dias do Filho do Homem. Em minha opinião, sim, esse tempo já chegou. Eu mesmo já senti centenas de vezes estar naqueles dias e ver Jesus estar ali. Então, vivemos um tempo onde os homens desejam ver o Filho do Homem. Nesse tempo, Jesus também disse, vos dirão, olha só, nesse tempo onde desejarão ver o Filho do Homem, os dias do Filho do Homem, nesse tempo dirão, ele aqui ou lá está. Não vades, Jesus disse, nem os sigais. Se alguém dizer, está ali ou acolá, Jesus está dizendo, não vai lá. Olha a palavra de Jesus, não vai lá. Nem sigais. Oi? A discípulos. Muito bem. Para discípulo. Não. Ele volta os olhos para discípulos. Os fariseus só levantaram uma questão. E ele pegou, se aproveitou daquilo. Aqueles que vêm e conhecem. Para os discípulos. Para os escolhidos, para os que o acompanham, para os que são dados conhecer os mistérios do reino de Deus. Oi. Por exemplo, a gente conversa no versículo 22, eles colocam que desejaria um dos dias do Filho do Homem, ou seja, a gente vai estar chegando numa situação de angústia necessitando disso. A pergunta, ou seja, ele tem que estar entendendo. A pergunta, por que desejarão, né? Uma carência disso, né? Uma necessidade, né? Esse 23, ele está se referindo, por exemplo, a um nível de angústia tal que a gente poderá se enganar com relação a isso? Com certeza. Esse nível de angústia não está lá. Não tenha dúvida, porque a expressão aqui de Jesus, repare nas palavras de Jesus, na entonação dele, não vá. Quando alguém fala para você assim, não vai, né? Tipo, é uma entonação bem incisiva, bem forte, né? Muitas vezes a gente não aceita, inclusive, né? Não faça isso. Não vá ali, né? É difícil a gente aceitar muitas vezes. Você quer ir. Você deseja ir ver, não é? Você está desejando ir ver o filho, você está desejando. E as pessoas estão falando, vai ali, vai lá, olha para lá. Em relação a esse seu desejo. E Jesus está falando, não vai. Olha que interessante. Aí olha só, gente. Verso 24, Jesus fala, não vades nem os sigais. Aí verso 24 diz assim, por quê? Porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Olha agora que interessante, pensa aqui comigo. Jesus havia sido questionado sobre o quê? Sobre a vinda do reino de Deus. Perguntaram para Jesus, quando virá o reino de Deus? E Jesus respondeu, né? O reino não vem com visível aparência, ou seja, não é visível.
né? Não vem com visível aparência, não vem aos olhos. Humanos não é visto, por quê? Porque está dentro de vós. Aí olha só, logo a seguir, Jesus fala sobre o dia que verão o Filho do Homem. O reino não vem com visível aparência, mas o Filho do Homem Bem verão. Verão e verão bem visível. Verão o Filho do Homem, agora olha só, como o relâmpago fuzilando de uma a outra extremidade do céu. Assim será o dia, no seu dia, o dia do Filho do Homem. Vão ver o Senhor rasgando os céus, fuzilando, olha a expressão, como um relâmpago de uma a outra extremidade do céu. O reino que desejam ver, não se vê. Mas aquilo que eles não querem ver, verão. Que interessante. Jesus é questionado em ver, né, sobre ver o reino de Deus, mas ele fala sobre ver ele. Sobre o dia em que vão vê-lo novamente, né? Ele linka, repara só, ele linka essa questão do reino de Deus com o quê? Com a sua volta. Ele linka essa questão que nós temos falado aqui com a sua volta. A gente não pode falar de reino de Deus, em conhecer os mistérios do reino de Deus, sem falar da sua volta. Sem falar do dia do Senhor, do dia em que verão o Filho do Homem, né, rasgando os céus como um relâmpago. Está totalmente linkado essas coisas. Repare que Jesus é questionado pelos fariseus sobre essa questão do reino de Deus. E ele volta aos discípulos para falar da sua volta. Aos discípulos, né, é dado estas orientações sobre não ir para lá, ir para cá, não seguir seguir um que fala aqui, eu falo aqui. Mas aí ele fala assim, olha, vai ser assim. E eu vou voltar. E vai ser como um relâmpago fuzilando nos céus. Aqui a gente já tem uma coisa muito interessante, gente, porque essa mensagem tem sido deixada de lado há muito tempo. É uma mensagem que não tem ibope, né? É uma mensagem que talvez não fale ao ego de ninguém, não fale, né? Não toca naquilo que o homem está buscando, procurando muitas vezes. Fala da volta do Filho do Homem, volta do retorno. Muitas vezes, o que as pessoas estão procurando? As pessoas estão procurando, né, as coisas que estão relacionadas aqui. Estão relacionados a este mundo, a esse tempo. E Jesus, ele sempre teve esse capricho de pegar os olhos dos discípulos e voltar os olhos dos discípulos para lá. Discípulo, ele fala assim, vocês, reparem só, olha, vai vir o dia, vai vir o reino está ligado à sua volta, ao seu retorno. Isso está conectado. Se a gente desconecta isso... No estudo da semana passada, comiam, bebiam, né? Nas coisas do mundo, do dia a dia. Muito interessante você falar isso, porque olha só o que Jesus continua dizendo. Ele volta no comiam e bebiam lá do capítulo 12, né? No 11 e 12. Ele volta, ele retoma aquilo que já foi dito anteriormente. Ou seja, isso está... Ele enfatiza novamente isso, ele retorna novamente. Isso mostra que isso está enraizado no homem, no ser humano. Vamos pensar um pouco nisso aí. Olha que interessante. Jesus diz assim, verso 26 a 30. Alguém lê para mim, por favor, do verso 26 ao verso 30. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Assim como, olha só, verso 30, assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Como que vai ser? Né? A gente pergunta, quando virá o reino de Deus? Como que vai ser? Como
que isso vai acontecer? Ou como que vai ser a volta do Filho de Deus? Como que, como que vai se dar, né, este retorno, este raio fuzilando nos céus, de uma extremidade à outra dos céus? Jesus diz: assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. No dia em que ele se manifestar, vai ser desta forma. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Olha a comparação que Jesus faz. Vai ser como? Aquele dia em que Jesus voltar. Vai ser como nos dias de quem? Noé. Aí olha só, como foram os dias de Noé? Verso 27. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Olha que interessante. O que Jesus enfatiza aqui? Nos dias de Noé, o que eles faziam? Não era aquele. Comia, beber, casar, dar-se em casamento. Para muitos isso não tem nada de errado. É ou não é? O que tem de errado nisso? O que tem de mal nisso? Comer, beber, casar, dar-se em casamento. Estas eram as práticas que os homens se ocupavam nos dias de Noé. O que os homens nos dias de Noé faziam? Eles comiam, eles bebiam, eles casavam, eles davam-se em casamento. Também são as mesmas práticas do quê? Dos dias em que o Filho do Homem voltará. E eu digo para você, também são as práticas muito comuns, o quê? A todos nós, nestes dias. São ou não são? Hã? Não são comuns também, nestes dias? Até o dia em que Noé entrou na arca, Jesus diz. E veio o dilúvio e destruiu a todos. Estavam lá comendo, bebendo. O que aconteceu? Veio o dilúvio e foram o quê? Destruídos. Naqueles dias comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Mas a terra, aos olhos de Deus, estava corrompida. Aos olhos de Deus, à vista de Deus, a terra havia se corrompido. Gênesis capítulo 6, verso 5 ao verso 12 diz. Gênesis 6, verso 5 ao verso 12. Abre para você ver, me acompanha. Gênesis 6, 5 ao verso 12. Viu o Senhor, olha que interessante. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, e os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Aí verso 11. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Olha só que interessante. Separa só esse versículo, para você ver como ele é forte. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo, olha só, ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Naqueles dias, diz o Senhor, né? Diz a palavra, o Senhor não encontrou nenhum justo além de Noé. Não havia um justo sequer além de Noé. Diz a palavra, todo ser vivente
havia se corrompido. Todo homem, toda mulher havia naquele tempo, nos dias de Noé, eles estavam o quê? Corrompidos. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, mas eram cheios de maldade e estavam todos corrompidos. Assim será também nos dias do Filho, nos dias do Filho do Homem. Vão comer, vão beber, vão casar, vão se dar em casamento, mas aos olhos de Deus a maldade do homem vai se multiplicar, vai ter sido multiplicada e vai ser continuamente todo o desígnio do seu coração mal, e vai ser assim, corrompido. Todo ser vivente no caminho da terra estará corrompido aos olhos de Deus. Vão estar comendo, vão estar bebendo, mas vai vir a volta do Senhor, e o que vai acontecer? Destruição. Veio o dilúvio, diz a palavra, e destruiu a todos. Aí olha só, Jesus continua lá, né? Deixa os dois textos abertos, de Lucas e Gênesis, a gente volta para Gênesis daqui a pouquinho. Jesus diz lá, o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Jesus fala de Noé, dos dias de Noé, e agora Jesus fala dos dias de Ló. Também, disse Jesus, nos dias de Ló, comiam, bebiam. Aí olha só, agora em vez de dar assim casamento, aparece aqui outras expressões muito comuns. Compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Assim como também nestes dias, né, gente? O que hoje se faz também? Se come, se bebe, se compra, se vende, se planta, se edifica. Não parece ter nada errado nisso. Mas nos dias em que Ló saiu de Sodoma, Jesus disse, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu novamente a todos. Nos dias de Ló comiam, bebiam, compravam, vendiam e edificavam, mas eram maus, grandes pecadores e soberbos diante de Deus. Gênesis capítulo 13, verso 13, diz: os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. 13:13. Os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Depois em Ezequiel, deixa que eu leio para vocês esse texto. Ezequiel capítulo 16, verso 49 diz: eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade. Olha que interessante. Teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Repare só que Ezequiel afirma que nos dias de Ló, nos dias de Sodoma, houve prosperidade, havia fartura de pão e tranquilidade. Comiam, bebiam, vendiam, compravam, edificavam, tudo com tranquilidade e prosperidade. Hã? Comer, beber, comprar, vender, edificar, casar, dar-se em casamento, tranquilidade, prosperidade. Vocês gostam dessa palavra? Essa palavra é uma palavra muito usada nesta geração, neste tempo. Prosperidade, prosperidade, prosperidade. E vai lá a humanidade atrás de prosperidade, e busca-se prosperidade, e quer-se prosperidade, e ama-se prosperidade, e prosperidade, tranquilidade, prosperidade, tranquilidade, lá, 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 lá. Mas diz o texto, choveu fogo e enxofre, e destruiu todos. Isto é ou não é um mistério? Como podem ser soberbos, maus e ainda assim provarem de fartura e prosperidade e tranquilidade?
geração deles só estava nestas coisas. Deus não existia para eles. Só essas coisas. Comprar, vender, ser próspero, ganhar. Tranquilidade. Ser feliz. Deus é uma figura inexistente. Diz o texto aqui que naqueles dias eles eram soberbos. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, soberba. Fartura de pão e próspera tranquilidade tiveram eles e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Assim também será nos dias do Filho do Homem. Repara só, gente, pensa aqui comigo. O texto fala de duas manifestações do juízo de Deus. Uma nos dias de Noé, com o dilúvio, e uma nos dias de Ló, em Sodoma e Gomorra, com fogo e enxofre vindo do céu. Duas manifestações do juízo de Deus. E o que precede o juízo de Deus? Os homens comem, bebem e edificam. O juízo está chegando, o juízo está próximo. E o que acontece? Os homens estão lá comendo e bebendo. Dando-se em casamento, vendendo, comprando, edificando, cheio de soberba, cheio de maldade, cheio de violência, em busca de prosperidade, em busca de tranquilidade, né? Soberbos, corrompidos, né? À vista de Deus. Essa expressão é muito forte. Corrompidos aos olhos de Deus, à vista de Deus. Agora eu acho interessante que Jesus enfatiza essa questão. Nos dois momentos onde houve o juízo, né, a manifestação do juízo de Deus foi precedido por gerações, duas gerações, e as qualidades, né, as características daquele tempo, daquela geração era essa: comer, beber, dar-se em casamento. O juízo estava próximo, o juízo estava chegando, o juízo veio, e o que eles estavam fazendo? Comendo, bebendo, como se nada tivesse para acontecer. Assim será também no dia dos filhos do homem. Jesus estará voltando, Jesus estará muito à porta. O que os homens vão estar fazendo? O juízo estará vindo, o juízo virá como um relâmpago fuzilando. E o que vai acontecer? Os homens vão estar fazendo o quê? Comendo, bebendo, prosperidade, tranquilidade. O que está de errado aí? O que Jesus está querendo chamar a atenção, gente? O que está de errado nesse comer, beber? É errado comer? É errado beber? Nossa, se eu falar para você que é errado comer e beber, vocês vão morrer tudo, né? É isso que o texto está falando? Não, está falando que isso para eles estava em primeiro lugar. Eles não estavam aguardando, não estavam vigiando, não estavam, né, aguardando o Senhor. Lembra? O coração dele. Como diz lá em Gênesis, era mau desígnio do coração. Mau desígnio do coração, corrompidos. Né? A maldade do homem se havia multiplicado continuamente, havia mal, todo o desígnio do seu coração, cheio de violência, soberba. O que eu vejo aqui quando Jesus chama a atenção a esse comer, beber, casar, dar esse casamento, edificar, tal? Não quer dizer que Jesus está falando isso é errado, mas me parece que Jesus está mostrando um certo atordoamento. Jesus está vindo, né, o tempo da volta está chegando, né, como houve naquele dia, havia um juízo chegando, havia algo, né, que Deus estaria fazendo, manifestando juízo, destruição e tudo mais, e as pessoas estavam totalmente atordoadas. Comendo, bebendo. Dormindo, sono. Comer, beber, ou seja, a preocupação delas era só essas coisas desse mundo, coisas, né, da vida, era só isso. E dá um entender assim que não estavam nem aí. Tipo, Então, atordoados. Atordoados, como se nada fosse acontecer. Esse é o sentimento que eu tenho quando eu leio esses textos. Como se não tivesse que prestar conta.
como se nada fosse acontecer, como se tudo que eles fizessem, essa maldade, essa soberba, né, estas coisas, de ter o coração nessas coisas, viver somente em função dessas coisas, como se nada disso fosse, sabe, se nada fosse acontecer. Como se não tivesse um juízo, né? Eles não creem no juízo. Eles não esperam, não creem, acham que não vai acontecer, acham que isso é história, acham que isso é conto. A salvação não se preocupava, né? Hã? A salvação não se preocupava. Eles não estavam nem um pouco preocupados. Eles achavam que tudo que eles faziam, todos os seus pecados, toda a sua soberba, toda a sua maldade, tudo isso era comum e não ia ter problema nenhum, porque era assim mesmo e tudo mais. A ponto de até edificar, né? Ou seja, de edificar, de comprar prosperidade, tranquilidade. Eu acho muito interessante esse texto aqui de Ezequiel. Que ele fala de próspero. Hã? Não, né? E isso ele está embutindo também a avareza, a hipocrisia, as coisas. Não é nem um pouco contemporâneo. Não, né? Não. Os homens hoje não buscam isso, né? As pessoas não buscam isso. Construir coisas daqui, né? Acumular tesouros. não tem violência, não estão conflitos. Mas olha, eu digo para você, estes assim, desta maneira, verão o Filho do Homem, né, como um relâmpago, fuzilando de uma extremidade à outra dos céus. Assim será também nos dias do Filho do Homem. Agora, olha só. Volta para Lucas lá, 17, verso 31 ao verso 36. Alguém lê para mim. Hoje o estudo vai ser um pouco mais rápido. Né? Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. E de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar sua vida, perdê-la-á. E quem a perder, de fato a salvará. Digo-vos que, naquela noite, 2 estarão numa cama. Um será tomado e deixado o outro. 2 mulheres estarão juntas moendo. Uma será tomada e deixada a outra. 2 estarão no campo. Um será tomado e o outro deixado. Naquele dia, Jesus disse, quem estiver no eirado, sabe o que é eirado? É aquele telhado daquelas casas antigamente, você tinha aqueles telhados que era como se fosse um terraço, onde as pessoas até, né, deixavam as roupas secando e tal, até hoje, né, para secar alimento, né, se eu acho que for para o Oriente Médio ainda vai ser comum esse tipo de casa lá, ainda tem bastante. Então era aquele pátio, né, em cima da casa que servia para muita coisa, assim, dentro da casa. Então. Aí olha só, naquele dia, quem estiver no eirado, repara só, e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. Repara só, gente. Quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los. Porque isto de nada adiantará. Para que servirá da tentativa de salvar os seus bens, se é o Senhor Todo-Poderoso que rasga os céus com seu poder e glória? O que Jesus está falando aqui? Quem estiver lá em cima, estiver preocupado com aquelas coisas que estão lá bem, com os seus bens, repara só, Jesus chama a atenção daqueles que ainda vão querer salvar os seus bens naquele dia. Comem, bebem, edificam, plantam, compram, vendem. E o que eles estão preocupados? Hã? Naquele dia eles vão querer ainda salvar, de alguma forma, vão querer ainda salvar o quê? Os seus bens, não é nem a si mesmo. Hã? Vai levar para onde? Boa pergunta. De igual modo, Jesus disse, quem estiver no campo não volte para trás. Verso 32, para você entender o que Jesus está querendo dizer. Lembrai-vos da mulher de Ló. Alguém lembra da mulher de Ló? O que acontece com a mulher de Ló?
Vira uma estátua. Como que ela vira uma estátua de sol? Vamos lembrar da história. Porque ela olha pra trás. Antes dela voltar para trás, o que O acontece? coração dela estava lá na terra que tinha muitos bens, que era próspera. Ela desobedeceu. Ló estava lá em Sodoma com a sua família, sua mulher e suas filhas. E os namorados, os respectivos das suas filhas também, que decidiram ficar. O que acontece? Deus envia lá anjos que fala para Ló, sai de Sodoma que Deus vai manifestar o juízo aqui, vai descer fogo e vai descer enxofre. O que acontece? Ló sai, né, com sua família. Quando ele está saindo, né, já estão se afastando de Sodoma, o que acontece com a mulher de Ló? Ela decide voltar-se para trás, ou seja, decide, né, ela pesa ter saído de lá, porque ao sair de lá, o que ela está deixando para trás? Está deixando sua casa, está deixando seus bens, né? A família ela está levando, as filhas estão indo junto. O que fica são os bens. O que fica são as coisas desse mundo. E o seu coração estava lá ainda. Por isso que ela volta para trás. Ao voltar-se para trás, ela o que? Ela é transformada numa estátua, né, de sal. Jesus está dizendo aqui, de igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. O que está acontecendo aqui? Jesus está enfatizando novamente, juntamente com essa questão do errado dos bens, essa questão de muitos quererem, né, olhar para trás, de voltar-se para trás. Naquele dia, muita gente vai fazer o quê? Vai voltar os seus olhos para os seus bens, para as suas coisas. Para onde está o teu coração? Aonde está o teu tesouro, estará também o teu coração. Só que o que acontece? Jesus está falando, não faça isso. Vai ficar igual. Aí olha só, verso 33, ele dá uma, é como se fosse uma conclusão disso. Quem quiser preservar a sua vida, o que diz o texto? Perdê-la. E a quem perder de fato, a salvará. Ló, ele é salvo a perder a sua vida. O que é esse perder a sua vida naquele contexto, naquele momento e nesse contexto aqui que Jesus está falando também? Ele perde todas as suas coisas. Ele deixa tudo para trás. Ele deixa a sua vida para trás. Sua história para trás. Lá em Sodoma ele comia, ele bebia, ele comprava, ele vendia, ele edificava, ele plantava, ele fazia tudo isso. E o que ele faz? Ele deixa. Ele perde-se. Ele perde. E aí o que acontece? Ele é salvo. Quem quiser preservar, Jesus diz, a sua vida. O que é esse preservar a sua vida aqui, gente? Linka ao que Jesus falou até agora. Comprar, vender, né? Comer, beber, casar, dar-se em casamento, edificar. Quem quiser preservar, vai perder. Estão entendendo? Onde está errado essas coisas? O que está de errado nessas coisas? Jesus está falando, chamando a atenção exatamente à questão do coração do homem nessas coisas. O que Jesus está falando aos discípulos? Se vocês botarem o coração nessas coisas, vocês vão ficar com eles. Quem quiser preservar a sua vida, o que ele está falando? Esta vida, gente, de comer, de beber, de deixar o coração nestas coisas. Se você quiser preservar isso, você vai se perder. Na verdade, o que Jesus está fazendo aqui é uma conclusão dessa história. Da questão da vinda do reino, da questão da vinda do Filho do Homem, desta questão dos seus dias como serão, e como o homem vai estar, e de como o homem não pode estar, porque se estiver, vai se perder. Se Jesus voltar e nosso coração estiver nestas coisas, eu digo e te afirmo em alto e bom som, vai se perder. A conclusão é essa. Se Jesus voltar amanhã e nossos corações estiverem nestas coisas, eu vou dizer isso para você, vamos nos perder. Está entendendo?
Quem quiser preservar. Jesus, ele sempre respeitou e sempre vai respeitar o nosso livre-arbítrio, os nossos desejos. Quem quiser preservar, vai se perder. A quem perder de fato, olha essa expressão, gente. Quem perder, não é perder qualquer coisinha. É perder de fato. Jesus, ele nos chama a um de fato. Ou é de fato ou não é nada. Não tem meio termo. Sim, sim, não, não. Ou é ou não é. Ou você tá ou você não tá. Ou você é ou você não é. Ah, eu sou um dia não sou. Ah, no final de semana eu sou. No outro dia eu não sou. Aí, quando eu tô na igreja tal, eu sou. Quando eu não tô na igreja mais ou menos lá, eu não sou. Ah, quando os irmãos tá perto de mim, eu sou. Quando os irmãos não tá perto de mim, eu não sou. Gente, essa história não existe. Isso é engano. Engano da nossa própria cabeça, da nossa própria mente, do nosso próprio coração. Porque o nosso coração, diz a palavra, é enganoso. Ou você se perde. E por isso que ele fala que nós temos que guardar o nosso coração em Cristo. Em Cristo. Em Cristo. Nossa mente e nosso coração em Cristo. Paulo fala várias vezes: eu quero ser achado em Cristo. Eu não quero ser achado nem no eirado, nem dentro da casa. Eu quero ser achado em Cristo. Ah, vou ficar dentro lá do meu apartamentinho novo, cheio das coisinhas lá, eu tô guardado. Bota, Lucão, bota o seu coração nessas coisas pra você ver. Vai ver o que vai acontecer. Quantos estão entendendo? Ah, gente, eu quero ter uma casa, eu quero ter um apartamento, quero ter um emprego bom. É isso que eu quero, meu coração está nessas coisas. Quem quiser preservar a sua vida, de comer, de beber, de comprar, de vender, de edificar, de casar, de dar esse casamento. É isso que você quer? Se é isso que você quer, é esta a sua vida que você quer preservar? Então eu vou dizer para você, perder lá. Esta vida que você quer preservar, você vai perder. É aquela questão de prioridade, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. As demais coisas serão acrescentadas. Lucas é interessantíssimo, porque Lucas ele dá uma explanação, né, ao longo do seu livro, do seu evangelho. Ele fala muito sobre essa questão do reino de Deus, dos mistérios do reino de Deus, sobre as questões do reino de Deus, sobre os membros do reino de Deus, sobre quando virá o reino de Deus, sobre onde está o reino de Deus. E ele fala assim: para quem quer o reino de Deus, é o seguinte: perde de fato. De fato. Gente, o evangelho, né? É para se perder de fato. Se perder pelo Senhor, se perder por Deus, pelo reino de Deus. Esta vida neste mundo, gente, eu vou falar uma coisa para você: perece. Tudo perece, tudo fica aqui. Você compra uma coisa novinha hoje, amanhã já está sujo. Impressionante. Já tá velho. Tudo sujo. Se você quiser preservar isso, é uma questão de escolha. O evangelho é uma escolha, é uma decisão, é escolha. Você escolhe, você quem decide, o que você quer. Repara só, Jesus ele fala, né, ele termina essa resposta que perguntar para ele quando virá o reino de Deus. Ele está praticamente terminando aquela resposta, dizendo: você que sabe, você que escolhe, você que sabe o que você quer, que vida que você quer preservar, que vida que você quer. Como foi com o jovem rico? Ele perguntou como ele faria para herdar. Jesus falou para ele: faça isso. Ele escolheu. Saiu entristecido. Ele escolheu. Esse era alto demais. Saiu entristecido. E aqui fala, né, que ele saiu triste porque era riquíssimo. Daí ele fala assim: quão difícil será os ricos entrarem no reino de Deus. De igual modo, quem estiver no campo não volte para trás, voltar para trás. Vou falar uma coisa para você. Você tem essa questão aqui: quem quiser perder, né, salvará. Quem quiser ganhar, preservar, vai se perder. Olha só, você tem esse momento da escolha.
E tem um outro momento daquele que já está no campo e volta para trás. São 2 momentos para tomar cuidado aqui. Tem uns que já tomaram a decisão. Tem uns que já decidiram perder de fato. Mas tem ainda um momento. Esse momento ainda pode ser. Você pode ainda desejar voltar para trás. Na hora do vamos ver. É? Na hora do vamos ver. Tem o que está no errado e quando ele vê o negócio acontecendo, corre para tentar salvar os seus bens. Esse já se perdeu. E tem o que já está no campo. Aí o que acontece? Decide voltar para trás. 2 coisas para tomar cuidado aqui. Essa é a sua primeira coisa. É a tua decisão. Que vida você vai querer preservar. Segunda coisa para ter cuidado. Se você já fez a sua escolha, cuidado para você não voltar para trás. Tem gente que acaba no caminho voltando para trás. Tá lá, já começou a andar, começou bem, está andando bem, está andando legal, que não sei o que, está indo, tal. De repente, vem as dificuldades. Lembra da semente? Vem os problemas, vem as dificuldades, vem as tribulações, vem os cuidados dessa vida. O que acontece? Acho que é mais fácil voltar. Pode ser mais fácil mesmo, mas cuidado, hein? Que lembra lá que em Sodoma eles estavam na prosperidade e na tranquilidade. Ah, quero tranquilidade. Ah, eu quero prosperidade. A malignidade desse evangelho da prosperidade, né? Que constrói coisas assim. É, perverso, cara. Quando ele vier, assim, esse muito voltar sutil. para trás é fato. Né? E esse evangelho, ele bota o olho, ele bota os olhos exatamente nessas coisas. E voltar, você vai olhar e pronto. Já. Porque atrai muito, né? Atrai muito. É um plano maligno, né? Já pra... Esse Jesus bonzinho, né? Que dá aqui. É sempre, mais ou menos, eu sempre brinco, né? Vocês lembram? É. Sempre brinco. É mais ou menos um Papai Noelzão, né? No final do ano vem com o sacão cheio. Hã? Foi um bom menino esse ano? De igual modo, quem estiver no campo não volte para trás, voltar para trás, porque naquele dia isso também nada adiantará, pois já não havia mais tempo. Se você voltar para trás naquele dia, não tem mais tempo. Acabou-se o tempo. Já foi-se o tempo de escolher, querer ir ou querer voltar, já era. Lembrai-vos da mulher de Ló, lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perderá, e quem perder a vida de fato, a salvará. Aí olha só, verso 34. Naquela noite. Pergunto uma coisa para você. Repara só. Verso 31, ele disse. Naquele dia. No verso 34, ele disse. Naquela noite. Eu te pergunto, será de dia ou de noite? Até para isso ele foi sábio. Será de dia e de noite, porque algum lugar vai ser de dia, algum lugar vai ser de noite, porque vai ser de uma extremidade à outra dos céus. Hã? Naquele dia ou naquela noite, 2 estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro. Naquele dia, gente, uns serão tomados e outros deixados. Gente, como eu falei para vocês, tem 2 escolhas. E as 2 escolhas levam a resultados muito diferentes. Uns serão tomados e outros deixados. Vocês querem os bens? Fiquem. Fiquem com eles. 2 estarão numa cama. Um será tomado e deixado o outro. Verso 35. 2 mulheres estarão juntas moendo. Uma será tomada e deixada a outra. Verso 36. 2 estarão no campo. Um será tomado e o outro deixado. Imagine se em um dia, vou fazer um exercício agora. Imagine se você, em um dia ou uma noite, onde a pessoa mais próxima sua, talvez aquela que estiver do lado seu, na sua cama, ou no seu campo, ou trabalhando com você, moendo, colhendo, seja o que for, a pessoa mais perto da sua vida,
é um dia ou uma noite, e essa pessoa for tomada, desaparecendo sem nenhuma explicação lógica diante dos seus olhos, e você ficar, o que você vai fazer? Talvez seu filho, talvez sua mãe, talvez sua esposa, talvez seu esposo, seu namorado, sua namorada, né? Você se preocupa tanto com isso. E aí? Eu falo para vocês, quem quiser preservar, perderá. Quem perder de fato, salvará. Você pensou? Não é legal esse exercício? Pensa naquela pessoa mais próxima, na pessoa que você mais tem, mais estima, que você mais ama. Imagina só, se naquele dia esta pessoa for tomada e você ficar. E a pergunta é, o que você vai fazer? Como é que você vai se sentir? Você já se viu num dia desse? A gente precisa pensar nisso, gente. Se a gente não pensar nisso, a gente está muito preocupado comendo, bebendo, casando, tendo esse casamento, comprando, vendendo e edificando. Se a gente não pensar nisso, as outras coisas já nos consumiu. Já nos tomou conta demais. Já nos tomou. Para finalizar, gente. Lucas 17, verso 37. Então lhe perguntaram, onde será isto, Senhor? Mais uma pergunta surge aí. Qual que tinha sido a primeira pergunta? Quando, né? Quando que viria? A segunda pergunta que aparece, não se sabe de quem. Perguntaram. Não sei se de discípulos, fariseus, ou se de todos ao mesmo tempo. Ou se de um só. Não se sabe. Perguntaram, onde será isto, Senhor? Respondeu-lhes, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Onde será estas coisas? Onde vão acontecer isso? Onde que vai ser um tomado, outro deixado? Aonde? Respondeu Jesus, onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Repara de que maneira curiosa, novamente, Jesus responde a esta pergunta. Com certeza aqui uma parábola para nosso tempo, gente. Para esse tempo, para esta hora, para esse momento, estes dias que precederão a volta daquele que virá nos céus como um relâmpago. Eis um mistério do reino de Deus a ser de fato conhecido, onde haverão corpos naqueles dias, se não por toda parte. Onde haverão os corpos naquele dia, gente? Se não por toda parte. Lembre-se de Noé, lembre-se de Ló. A resposta Jesus já entregou. Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Lembra-se de Noé? Lembra-se de Ló? O que aconteceu? Todos foram destruídos. Todos foram destruídos. Onde, gente? Por toda parte. Por todo lugar. Onde estiver o corpo, aí também se ajuntarão os abutres. Aqui tem uma expressão, é uma parábola muito interessante. Por que abutre, gente? O que é um abutre aqui? Tá? E é uma árvore o quê? Carniceira. O que é um carniceiro, uma árvore carniceira? Gosta do quê? Que nem um urubu. Naquela região deve ter abutre. Aqui tem o quê? Se talvez Jesus estivesse aqui em Campinas e falasse assim, onde estiver o corpo, aí também vai estar o urubu. Né? Mas como ele não conhecia essa palavra indígena, né? Talvez... O que ele está querendo dizer, gente? Ele está falando de morto. Ele está falando de gente morta. De gente podre, apodrecida. A expressão em Mateus é cadáver, né? Usa cadáver. Cadáver, corpo morto. Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Onde será isso, Senhor? A resposta é onde estiver gente morta.
Quem vai ser deixado? Quem vai ficar para trás? Aquele que quiser preservar a sua vida, que vai se perder. Esse, aos olhos de Deus, já está morto e deixado para os abutres. Deixado como carniça, os abutres. A resposta Jesus entregou. Assim será, como nos dias de Noé e nos dias de Ló. Assim será também no dia do Filho do Homem. Amém? Alguém tem alguma questão aqui? Na verdade, eu queria acrescentar uma coisinha que Mateus fala, né? Que nesses dias, né? Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-o ali, não acrediteis. Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostrará até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Onde estará o cadáver, aí também se ajuntarão os abutres. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não vai faltar, viu? Isso eu posso te dizer de certeza. Não vai faltar. Amém? Gente, para concluir, né? Esse texto ele fala sobre estar preparado, sobre estar onde a gente deve estar, né? No lugar devido, né? Esse texto fala sobre avaliarmos muito bem a nossa vida nesse tempo que precede a volta do Senhor. Fala sobre coração, fala sobre, né, as nossas preocupações, aquilo que nós tanto gastamos a nossa vida, tanto queremos preservar nesta vida. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque se a nossa vida se resume nisso, e eu digo para você, a gente vai ficar com os abutres. Coisa boa não é ficar ser lançado para os abutres. Pode ter certeza que não é. Só o nome já diz que Eles pedem. só tem. Amém, gente? Vamos orar?